Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago do Instituto Montanari. Hoje eu tenho aí o enorme prazer de conversar com a Letícia Camargo, planejadora financeira certificada, CFP, né, um certificado internacional. Além disso, a Letícia está aí presente nos maiores veículos de comunicação, tem reportagem no Jornal Nacional, na Globo News. É realmente uma profissional de renome aí na sua área de planejamento financeiro, planejamento pessoal. E aí, muita experiência, né, Letícia? Com muito prazer, eu apresento a Letícia. Muito obrigado, Letícia, aí, pela oportunidade de estar falando aí com o meu público, o pessoal do meu canal. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Thiago. Tá, joia? Obrigado, Letícia. Bom, Letícia, eu tenho postado alguns vídeos no canal sobre planejamento financeiro para empreendedores, o porquê que é necessário planejar, enfim, levado em consideração todo esse aspecto do planejamento, da estratégia de um negócio como um todo. Especificamente no que se refere ao planejamento financeiro, qual é a orientação que você tem a dar a respeito do planejamento pessoal e a respeito do planejamento do empreendedor, que tantas vezes mistura as contas e tal? Por que a gente deve se planejar financeiramente, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica? Bom, o que eu percebo é que realmente há essa confusão, né, em geral dos empreendedores entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Eles acabam misturando dinheiro. Muitas vezes o dinheiro da pessoa jurídica é só uma conta de passagem, né? Como ele emite a nota fiscal e ele recebe o dinheiro pela pessoa jurídica, ele simplesmente, conforme vai recebendo o dinheiro, ele repassa o dinheiro para a pessoa física indiscriminadamente e às vezes faz as contas, paga as contas da empresa, inclusive, por meio da pessoa física, e às vezes não tem muito controle na contabilidade. Então eu vejo que realmente acaba sendo uma confusão. Ele não consegue perceber exatamente o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, né? Em relação ao planejamento financeiro, ele é muito importante para a pessoa poder se planejar, poder se organizar financeiramente. A gente já viu uma vez uma pesquisa do HSBC que eles perceberam que aquelas pessoas que tinham feito, foi feita aqui no Brasil essa pesquisa, aquelas pessoas que tinham feito um planejamento financeiro, tinham se preocupado de alguma forma com isso, em algum momento da vida, elas tinham lá na aposentadoria 4 vezes mais patrimônio do que aquelas pessoas que nunca tinham pensado nisso, né? Nunca tinham se organizado em relação ao planejamento financeiro. E a gente percebe que quando você começa a fazer um fluxo de caixa, você começa a entender para onde seu dinheiro está indo e como é que você pode evitar o desperdício, né? Conseguir colocar limites para as suas despesas. Muitas vezes a pessoa não sabe nem quanto gasta, né? Mas se a pessoa é empreendedora, né, ela vai recebendo também um dinheiro picadinho, ela muitas vezes nem sabe também quanto que ela ganha, né? E claro que um empreendedor não tem uma renda estável, né? Tem meses que que são melhores, tem meses que são piores. Então é importante ter esse controle. O ideal é que tivesse um fluxo de caixa tanto para a empresa, né, para entender quais são as receitas e as despesas da empresa, e que depois fosse feita a contabilidade certinha, e aí sim, depois de apurado o lucro, que fosse feita a distribuição da pessoa jurídica para a pessoa física. E em recebendo esse dinheiro na pessoa física, a pessoa também deveria fazer um fluxo de caixa para ela na pessoa física, para ela entender quais são as receitas dela e quais são as despesas. Certo, perfeito, Letícia. O planejamento financeiro é realmente muito importante e o que você disse sobre a confusão patrimonial é uma realidade. Infelizmente, muitos empreendedores eles misturam as contas, paga a conta da empresa na sua conta pessoa física e vice-versa. É como se a empresa fosse uma verdadeira continuação da sua conta de pessoa física. Mas, enfim, eu li recentemente um artigo seu em que você falava sobre uma expressão chamada dor do pagamento, né? Achei bem interessante e foi ali que eu conheci um autor, um pesquisador renomado que se chama Dan Ariely, né, se não me engano. Isso. E o Dan Ariely ele fala sobre várias coisas e ele cunha, né, esse termo, a dor do pagamento. Como empreendedor, né, o público empreendedor que está assistindo a gente, existe
dois pontos de vista totalmente diferentes em relação à coisa da dor do pagamento. Como pessoa física, né, é importante que a gente tenha uma noção da dor do pagamento, para que a gente consuma menos ou para que a gente consiga controlar mais essa ânsia de consumir, mas também como empreendedor é interessante a gente saber da existência da tal da dor do pagamento para que a gente possa tirar proveito, vender mais, enfim, ter um relacionamento mais estreito com os clientes. Você pode falar um pouquinho mais a respeito desse termo, dor do pagamento, e de que maneira o empreendedor pode usar isso a seu favor enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica? Isso é a psicologia econômica, né? Tem vários nomes. Finanças comportamentais, psicologia econômica, tem várias formas de chamar essa ciência, não sei se é uma ciência, né? Mas, então, o Dan Ariely, que ele fala sobre isso, a dor do pagamento, em inglês é the pain of paying, né? Então, ele explica que quanto mais longe do papel moeda, do dinheiro mesmo físico, for o pagamento, né? Por exemplo, em cartão de crédito ou em fichas, por exemplo, no cassino, né? Por que no cassino você compra as fichas? Porque aí você considera que aquilo ali já não é mais dinheiro, aquilo agora são fichas, aquelas fichas são para você se divertir naquele dia, para você gastar naquele dia, né? Você não paga com dinheiro. Porque quanto mais longe do dinheiro tiver, menor é a dor do pagamento, né? Então, eu sempre falo, né? Se você tiver que comprar um laptop, sei lá, um computador, você for no banco, sacar em nota de 50, R$ 2.000 que seja, e você vai lá pagar, tira aquele bolão da carteira e vai pagar aquilo, vai dar muito mais dor, né, daquele pagamento do que você digitar lá a sua senha no cartão de crédito, porque para você pagar 200 ou 2.000 no cartão de crédito, você vai digitar a mesma senha. Quem digita, inclusive, o valor não é nem você, né? Não tem nem é você que digita aquele zerinho a mais, né? Então a dor do pagamento é a mesma, você pagar 200 ou 2.000 no seu cartão, na verdade 2 ou 2.000, né, no seu cartão de crédito. Então, do lado da pessoa física, eventualmente é interessante que você procure fazer gastos, por exemplo, se você quer controlar seus gastos, né, se você está com dinheiro, eventualmente você vai ter essa dor do pagamento maior e você vai se controlar mais do que com um cartão de crédito. Isso é uma coisa que a gente, eu acho que pelo bom senso, a gente consegue perceber que a gente acaba gastando muito mais no cartão de crédito, a gente perde muito mais o controle no cartão de crédito do que se a gente tiver com o dinheiro em notas, né? E pelo lado do empreendedor, é justamente o contrário, né? Se ele puder, por exemplo, ter um débito automático do serviço dele, que vai cair lá automaticamente no cartão de crédito da pessoa, ela não precisa nem digitar a senha, né, do cartão, quer dizer, a dor do pagamento da pessoa vai ser muito menor, né? Ele tem vários vídeos, o Dan Ariely, que fala sobre o assunto, então ele faz ele fala alguns exemplos, né? Que você, por exemplo, gasta a luz na sua casa e você não vê o reloginho da luz rodando, né? Ele fica normalmente fora da casa. No mês seguinte, você recebe a conta para você pagar. Então, ele fala que se você quisesse diminuir seu consumo de luz, era você botar um reloginho dentro de casa. Que na hora que você ligasse, por exemplo, um secador de cabelo, sei lá, um aparelho que gasta muita luz, você veria o reloginho rodando mais rápido, você acabaria diminuindo o seu consumo, né? Você estaria sentindo... Na verdade, não é em relação à forma de pagamento, mas é a forma que você está sendo cobrado ali, né? Você está vendo o reloginho rodando mais rápido, você ficaria mais nervoso, que estaria gastando mais e, portanto, acabaria economizando na luz. Então, tem o lado você como consumidor, mas tem o lado de você como empreendedor. Perfeito, legal, bem legal. É um bom exemplo esse do reloginho. Realmente a gente ia pensar bem mais, acho que a gente ia ficar mais consciente a respeito disso, né? Acho que essa inconsciência, essa coisa de você não estar vendo é que gera esse efeito. E aí, como consumidor, é bom que o público pode separar bem. Enquanto consumidores, é bom que a gente sofra, né? E aí, sofrendo, a gente percebe claramente o dinheiro saindo de nossas mãos, migrando de posição. E, de outro lado, enquanto empreendedores, donos de empresas, é interessante inverter a lógica, ou seja, amenizar essa dor do nosso cliente de forma que, quanto menos ele perceber a dor aí do pagamento,
melhor para os negócios de uma forma geral. Agora, Letícia, eu escuto muito falar sobre um termo assim, equilíbrio financeiro, saúde financeira. Para você, como planejadora financeira, os conceitos aí, de planejamento financeiro, qual é o melhor dos mundos, né? O que seria um bom exemplo de pessoa financeiramente saudável, financeiramente equilibrada? Você pode caracterizar para a gente, dar alguns detalhes do que seria esse melhor dos mundos, o Alice no País das Maravilhas, o ideal? Então, a pessoa tem que pensar quais são os objetivos dela de curto, de médio e de longo prazo, né? Para começar, um primeiro objetivo de uma pessoa para curto prazo deveria ser a sua reserva de emergências, né? Então, ela tem que considerar de 6 a 12 meses os seus gastos mensais e ter esse valor aplicado num produto financeiro bem conservador, né? Que tenha pouco risco e que tenha boa liquidez, ou seja, que seja fácil de resgatar, ou seja, transformar aquele produto financeiro em dinheiro, né? Que, de preferência no mesmo dia, sem muito custo, né? Então, é importante que ela tenha isso. A gente pode fazer um paralelo isso em relação à empresa, que seria o capital de giro da empresa, né? Então, eu já vi situações em que a pessoa aumenta o seu negócio, só que ela não consegue aumentar o capital de giro proporcionalmente e a pessoa pode ter um negócio maior, só que ela vai quebrar porque ela não vai conseguir dar andamento aos seus negócios. Então, ela vai precisar, como ela não tem um capital de giro, ela começa a ter que pedir empréstimos e aí vai numa bola de neve com juros do Brasil, que são juros muito altos em geral. Então, a pessoa acaba se enrolando e se atrapalhando aí no seu negócio. Então, às vezes, crescer pode complicar a vida se você não tiver o capital de giro também maior, proporcional a esse seu novo patamar de vendas, de negócios. Então, para curto prazo, o ideal seria que a pessoa tivesse essa reserva de emergências. Por outro lado, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, né? Isso. Legal. Exatamente. Na questão do seu objetivo de longo prazo, o primordial seria uma reserva para aposentadoria, né? Para aquelas pessoas que ganham hoje mais do que 3.500, 4.000 reais, que esse é o máximo que uma pessoa consegue tirar do INSS, né? Mesmo que ela tenha contribuído pelo teto na maioria do tempo, ela vai precisar ter uma reserva de emergências para complementar esse valor que ela vai receber da aposentadoria, tá? Lembrando que a gente vê também muita gente que não paga o seu INSS, né? Então, nem isso a pessoa vai ter, né? Mas então, se ela tem um gasto maior do que esse, provavelmente a gente hoje entende que na aposentadoria a pessoa vai gastar algo equivalente ao que ela já gasta hoje enquanto ela está na ativa. O tipo de gasto vai mudar, ela não vai ter colégio, mas ela vai ter mais remédio, mais questões de saúde ou viagem, hobbies. Porque hoje uma pessoa de 60, 65 anos é uma pessoa completamente capaz, mentalmente, fisicamente. Então ela acaba... Hoje o aposentado não é mais aquela pessoa de chinelinho que vai ficar vendo televisão o dia inteiro e não vai ter gasto nenhum, né? É uma pessoa ativa, né? Uma pessoa capaz e que vai acabar tendo muitos gastos. Então, a pessoa deveria se planejar para essa reserva que complementasse a aposentadoria dela. Então, assim, se a pessoa hoje ela consegue fazer uma poupança, né? Ela consegue gastar menos do que ela ganha. Ou seja, ela está em equilíbrio financeiro e melhor ainda, ela nem gasta tudo do que ela ganha, né? Ela consegue poupar. Se ela já tem essa reserva de emergências para questões que possam acontecer, eventualidades que possam acontecer no curto prazo, né? A geladeira quebrou, bateu o carro, tem que pagar a franquia, deu uma infiltração no apartamento, né? Você tem que pagar o armário do apartamento de baixo. Mas nem sempre as reservas de emergência também são para coisas ruins, né? Eventualmente, imagina, um filho seu conseguiu uma bolsa de estudos, fazer um MBA lá fora, só que você vai ter que bancar a viagem dele, eventualmente
até que ele consiga a bolsa, ou vai ter que, é uma bolsa parcial, então de repente você precisa bancar alguma coisa do seu filho lá fora, você vai ficar com saudade, então você vai querer visitar seu filho lá fora, né? Então, assim, a gente pensa às vezes em reserva de emergência só para coisas ruins, mas, né? Outro dia eu dei um exemplo, seu marido, pelo trabalho, vai fazer uma viagem para a China. Poxa, olha que legal se você tivesse uma reserva de emergência e você pudesse pagar a sua passagem para a China, já que a dele já está paga, né, para você ir com ele, né? Então, assim, reserva de emergência não é só para coisa ruim, é para coisa boa também. Tem um outro exemplo que eu falo, aquela senhorinha, né, já de mais de idade, que mora no seu prédio, que tira o carro só de vez em quando, ela resolve vender o carro dela, aquele carro novinho, zerado, que não tem batido, um carro de garagem, um preço excelente, não é para roubar velhinha, era só para ela, por um preço justo. Às vezes é uma oportunidade de você poder fazer essa compra. Então, reserva de emergência pode ser para oportunidades, para coisas boas também. E se você tiver esse planejamento para a sua aposentadoria, né, para você saber que lá na sua aposentadoria você vai ter a sua vida financeira, né, uma saúde financeira, vai ter uma aposentadoria de forma tranquila, sem depender do Estado ou dos parentes ou dos amigos, eu acho que isso seria o ideal do seu planejamento financeiro, né? Tem a parte sucessória também, é importante pensar, né? Que, infelizmente, a gente tem duas certezas, né? O pagamento dos impostos e a morte. Então, a gente também tem que pensar na questão de planejamento sucessório, né? Como é que a gente vai procurar deixar os nossos bens para os herdeiros, o que vai ficar para quem? Às vezes, eu já vi brigas feias de filhos, né? Quando os pais morrem, para dividir herança. Então, às vezes, se você pensa isso em vida, você tem também uma tranquilidade que seus filhos não vão se desentender por isso, procurar evitar pagar menos impostos, né, de transmissão. Então, eu acho que você pensar no seu curto prazo, na sua reserva de emergências, no seu longo prazo, na sua aposentadoria, e no meio-dia, né, ter algum dinheiro também para seus objetivos de médio prazo. E você está se preocupando com o seu planejamento sucessório também. Não falei isso, mas tem o risco também, né? Será que você tem os seguros que você precisa? O seu seguro de saúde, será que ele está adequado? Se você tem a sua empresa, de repente você tem um seguro saúde pela empresa, aí você já está querendo se aposentar, vai fechar a empresa. Será que você vai conseguir um plano de saúde na pessoa física? Como é que você vai fazer? Então tem que pensar nessas questões todas. Então o planejamento financeiro ele ajuda muito a pessoa a que ela não tenha riscos de perder o patrimônio, né? Num caso, por exemplo, de uma doença grave, né? Pegou fogo na casa da pessoa, sei lá, pode ser um risco grande para a perda de patrimônio da pessoa. Ela está planejada para aposentadoria e ela está livre de entrar no cheque especial por conta da reserva de emergências. Acho que seria o ideal do planejamento financeiro. Certo. E essa experiência que a pessoa tem do ponto de vista pessoal, do ponto de vista individual, ou seja, uma pessoa mais organizada com as finanças pessoais dela, ela tende a ser mais organizada também na empresa dela? Existe uma correlação, você encontra aí pela sua experiência, uma correlação entre a pessoa que é organizada pessoalmente, ela tende realmente a ser mais organizada dentro da empresa? As empresas, as finanças da empresa normalmente são mais saneadas, são mais controladas, há um registro constante ali do que sai, do que entra. Diz aí um pouco sobre a sua experiência a respeito dessa correlação. Eu acho que até mais, né? Já fizeram estudos que a pessoa, se ela é desorganizada na vida dela, se o quarto dela é desorganizado, ela é desorganizada também nas finanças pessoais, né? Então, se ela é desorganizada nas finanças pessoais, imagina na empresa. Então, realmente, faz todo sentido, né? A pessoa desorganizada, ela mistura, em geral, a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, ela não tem controles de estoque, ou controle das margens dela, ela não sabe nem quanto ela está ganhando, qual é o lucro dela na empresa. Realmente, às vezes, as pessoas também pagam juros porque esqueceram de pagar uma conta. Às vezes ela tinha dinheiro, né, naquele dia, mas ela, por desorganização, não pagou a conta em dia e paga juros, né? Ou então, por exemplo, cai um débito automático e a pessoa não se organizou e esqueceu de baixar o dinheiro da aplicação, então a conta ficou sem saldo.
Eu já vi gente ficar sem luz porque bateu o débito automático, a pessoa estava sem saldo naquele dia, a pessoa nem percebeu, aí ficou uma conta em aberto, e a conta, bom, aqui no Rio a Light vai lá e corta mesmo a luz, se a pessoa ficar inadimplente, mesmo que ela tenha pago o próximo mês, a Light vai lá e corta. Então, você percebe que outro dia eu passei numa loja, eu estava em Ipanema e passei na loja, estava saindo a Light de lá, cortou a luz da loja, estavam os vendedores todos na porta da loja, eu fiquei imaginando, o que será que aconteceu? Será que é problema financeiro ou será que foi uma desorganização que deixou de pagar a conta de luz? Estava a loja no escuro, os vendedores todos na porta da loja. Imagina que problema para a imagem daquela loja, né? Que questão horrível em relação à imagem para aquela loja, né? Eu, por exemplo, já fiquei com o pé atrás. Não, com certeza. Então existe uma correlação aí, claro, né? Agora, quais as dicas que você pode dar, os primeiros passos, assim, né? Bem embrionário, para quem tenha conseguido se autodiagnosticar como uma pessoa que é desorganizada, não é realmente eu sou desorganizado e acabo levando isso para a empresa e por isso que eu preciso melhorar a empresa, alguém que já tenha se conscientizado dessa desorganização. Por onde essa pessoa deve começar para transformar essa desorganização característica dessa natureza dela em uma coisa mais tranquila, mais amena, que possa ter reflexos, inclusive, na vida empresarial aí? Acho que a primeira coisa é você conseguir separar quais são as receitas e as despesas da pessoa jurídica das receitas e as despesas da pessoa física. Esse é o primeiro ponto, né? É você saber o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Tem gente que tem MEI também, inclusive, aí confunde mais ainda. Mas uma coisa é o que é da empresa e o que é da pessoa física. Acho que a primeira coisa é essa. Segundo, é fazer um fluxo de caixa da empresa e fazer um fluxo de caixa da pessoa física, né? Inclusive tem um modelo de planilha de pessoa física que eu também posso disponibilizar aí para vocês, se vocês tiverem interesse. E então você separa a pessoa jurídica da pessoa física, faz um fluxo de caixa da pessoa jurídica e faz um fluxo de caixa da pessoa física. Com isso aí já vai ser meio caminho andado. Você vai começar a entender para onde qual que é a sua receita, qual a sua despesa, para onde que o dinheiro está indo na empresa, né? De repente, eu já vi situações em que tem um produto que você está gastando muito dinheiro naquele produto e está tendo pouco retorno naquele produto, então, eventualmente, até vale a pena você descontinuar aquele produto, priorizar os produtos que estão te dando maior rentabilidade, né? Na pessoa física, você percebe que está gastando em coisas que, sei lá, uma academia que você não vai, uma assinatura de revista que você não lê, você percebe que tem vários desperdícios também na pessoa física. Outro dia também, eu estava vendo um cliente, ele tinha gasto no Pay of Pain, ele não estava sentindo nenhuma dor, R$ 800 no iTunes. Quando ele começou a anotar dia a dia e percebeu no mês inteiro que ele tinha gasto R$ 800 no iTunes, você vê, a dor do pagamento dele era zero, porque ele nem percebia, porque já ficava lá, cada vez ele só clicava no celular, comprava uma nova música, não sei o quê, e nem percebia a dor do pagamento, porque o cartão de crédito dele já estava cadastrado no aplicativo. Então ele não tinha dor do pagamento. Na hora que que os olhos não veem, o coração não sente, o bolso também não sente, né? Na hora que ele viu que ele somou cada um daqueles pedacinhos, daqueles $2 aqui, $1 ali, quando ele somou tudo e viu que era R$ 800, aí ele caiu na real e percebeu que realmente era um valor alto do ponto de vista dele, porque cada um vai entender o que é importante para si, quanto que a pessoa pode pagar. Eu não posso dizer se 800 é muito ou pouco. Para ele, ele achou que era muito e ele achou que deveria, então, tomar mais cuidado e evitar tantas compras lá do iTunes. Então, quando você anota, você já é meio caminho andado, né? Mas, no limite, Thiago, o que eu falo é que todas as pessoas deveriam fazer um planejamento financeiro, né? Porque a gente consegue, na verdade, identificar situações em que a pessoa pode ter uma rentabilidade melhor para o dinheiro dela, pagar menos juros se ela estiver endividada, se ela pode... o perfil dela de risco, né? Às vezes ela está com investimentos muito arriscados e ela nem percebe o risco que ela está correndo, ou então ela tem capacidade para tomar um pouco mais de risco e ela está com os investimentos super conservadores, então ela está deixando de ganhar rendimentos maiores, ela teria capacidade para
para assumir um pouco mais de risco, ela está pagando muito tributo, muitas taxas, né? Já vi pessoas pagando taxas de administração altíssimas em fundos de investimento, poderiam ter escolhido um outro fundo de investimento com taxa mais baixa. Na própria Previdência também, aquele produto não é o mais adequado para aquela pessoa e não está se planejando financeiramente bem para a aposentadoria, ou seja, deveria ter guardado um pouquinho mais. Às vezes, uma vez que ela deixa de ir num restaurante por mês, ela já conseguiria guardar aquele dinheiro para juntar, para ter uma aposentadoria tranquila, não ficar dependendo do Estado, dos filhos. Então, tudo isso, na verdade, quando a gente soma, né, um pouquinho em cada um desses itens, você acaba tendo uma vida financeira mais saudável e mais tranquila. Letícia, eu agradeço muito aí a oportunidade de a gente poder bater esse papo. Eu vou estar disponibilizando para o pessoal, na descrição do vídeo, embaixo no YouTube, eu vou estar disponibilizando ali o link para a pessoa baixar essa planilha de fluxo de caixa, que é uma planilha bem legal, bem completa ali, né, para a gente poder organizar a vida financeira. E vou estar disponibilizando também não só o link do seu site, como o link também para a série de e-books, né? Eu vi que você tem uma série de e-books, cheguei até a receber já alguns e-books, bem legal, bem completo, né? Sobre educação financeira. Vou estar disponibilizando aí na descrição do vídeo no YouTube, para que o pessoal que estiver assistindo possa ter acesso à planilha e essa série de e-books bem completa. Muito obrigado, hein, Letícia? Foi um prazer. Obrigada a você pelo convite, Thiago. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades. Aqui está um vídeo que eu recomendo em nosso canal.